Marquinhos, só deu Curitiba, né? Curitiba perdeu muitos gols, mas criou. Se está criando, tem direito a perder, mas fez dois e ganhou. E a primeira vitória de um recomeço nesse segundo turno, já que as duas primeiras partidas o Curitiba empatou, Marquinhos. Boa tarde a todos. Como nas duas últimas partidas, criou, né? Criou e fizemos os gols. Acho que o controle e o equilíbrio da concentração no jogo foi do primeiro ao último minuto e merecemos sair com a vitória. O teu time na segunda etapa voltou taticamente modificado, né? Você colocando o Gil trabalhando mais pelo meio. Eu gostaria de que você falasse dessa mudança, porque foi a partir daí que o time, inclusive, aproveitou melhor as oportunidades também que criou e acabou vencendo a partida. Na verdade, as características dos atletas que compõem o elenco, tirando os do DM hoje, tem como principal função e tem que ter a humildade de rever o que foi feito, e o 3-5-2 foi o sistema que melhor encaixou. Mas o que foi construído nesses 13 jogos anteriormente, ou 12 jogos anteriormente, foi justamente para que quando chegasse a essas situações, eles soubessem, né, aquilo que é para ser feito dentro de uma proposta de mudança. E isso que ocorreu. Com relação, eu sei que é difícil às vezes falar de um jogador especificamente, mas o Júlio César, mais uma vez, ele não conseguiu se encontrar no jogo, né? Não sei se você entendeu isso também. E o que dá para fazer, já que a gente sabe do potencial dele, já mostrou isso, e não está aqui se discutindo se o jogador é bom ou é ruim. Mas por que ele não consegue desenvolver uma partida, por exemplo, como aconteceu em Paranaguá? Eu acho que é a fase, né? Acho que todos os atacantes, independente da idade ou o momento que está na carreira, passa por essa fase. E é uma fase que ele está passando, mas é um profissional extremamente competitivo, comprometido, tem trabalhado muito, treinado muito, e só a sequência e o trabalho é que vai fazer com que ele venha a produzir aquilo que ele já produziu, provou, e por isso hoje encontra-se no elenco do Curitiba. O time teve total mérito na vitória, terminou o primeiro tempo em 0-0, daí se alterou um pouco taticamente. Agora é o tipo do jogo que dá para dizer que houve uma valorização pelo desempenho do adversário, né? Que teve vários escanteios, bola na trave, até certo ponto talvez até surpreendendo pela eficiência, Marquinhos. Na verdade não surpreendendo, porque aquilo que eu tenho falado, que esse segundo turno ele se tornaria mais difícil, justamente por conta dessa evolução e as outras equipes tendo que conquistar a vaga, chegar à decisão junto com o Curitiba. Então todo jogo contra o Curitiba vai ter essas dificuldades, essa valorização, e os adversários vão fazer por merecer, né, em conquistar a vitória. Marquinhos, no primeiro tempo, o time sentiu um pouco e, especialmente, não conseguiu jogar sem a bola, né? Não sei se você teve essa impressão, tanto na frente como atrás. No intervalo, você conversou com o grupo e deu a perceber uma mudança bem interessante. Você colocou o Leandro Almeida mais pela direita, com dois zagueiros, colocou o Gil um pouco mais no meio, o time chegou com mais força até mesmo à frente e com mais facilidade até mesmo nas finalizações. Como foi esse papo de intervalo e essa questão da mudança no sistema tático, colocando o Leandro pela direita? É algo que você vem trabalhando também com esse zagueiro? Ele já executou essa função em jogos anteriores, nós já jogamos assim, com essa mesma formação, né? Acho que, se eu não me engano, só o David no lugar do Júlio, e não lembro qual jogo foi agora, tem que recorrer aí aos dados, banco de dados, mas a conversa foi tranquila, foi natural, né? Dentro de um jogo, um primeiro tempo em que foi só de uma equipe do Curitiba, né? Jogando no campo do adversário, e eles defensivamente muito bem postados, acho que mérito do Bagé, né? E um segundo tempo onde nós tivemos uma melhor dinâmica ofensiva e criamos oportunidades, conquistamos o placar de 2-0, onde poderíamos até ter saído com um placar maior. Marquinhos, é evidente que o próprio torcedor fica a pensar, mas você tem quase meio time, talvez até mais, no departamento médico, ou seja, o DM vai dar os reforços que você precisa, até para qualificar um pouco mais esse grupo que já tem qualidade. O grupo é qualificado e as equipes compõem esse elenco. E, infelizmente, encontra-se no departamento médico. Até por isso é importante se ter um grupo, um elenco com qualidade e até certo ponto quantidade, né? Isso a gente está trabalhando, mas é bom também porque cria oportunidades para que atletas da base, como o Zé Rafael, que no meu ponto de vista entrou muito bem, né? O Rafael Silva, dentro da função dele, acabou sofrendo pênalti, né? E participando de algumas jogadas. Então essas situações também acabam acarretando na oportunidade desses atletas da base. Ô Marquinhos, depois da conquista do título do primeiro turno e consequentemente uma vaga na final, estava pesando um pouco a falta dessa vitória nas duas partidas
tanto contra o Operário quanto o Paranavaí, e que você analisasse os próximos jogos. São 2 partidas em Curitiba, contra a J. Manucelli e o clássico contra o Paraná Clube. Dá para dar uma boa arrancada no segundo turno. Claro que os 2 empates incomodam, né? Qualquer equipe. Isso aí faz parte dentro do jogo, né? Ninguém joga para empatar. Eu acho que as equipes que entram com o pensamento de vencer. Mas é um resultado que ocorre, mas estava muito tranquilo, né? É criado situações, é feito fumaça numa situação onde não há. Então, aqui dentro, internamente, está muito tranquila a situação, o trabalho está sendo executado. Eu acho que cabe a nós trabalharmos aquilo que deve ser trabalhado e, dentro dos jogos, executar. Tem jogos que vai acontecer, dar certo, tem jogos que não vai acontecer. Tem jogos em que nós vamos errar situações, em que eu vou errar, e isso é natural, é normal, faz parte desse processo. Mas o que me deixa tranquilo é que o grupo está correspondendo bem e está trabalhando. Ô Marquinhos, você falou aí que houve uma preocupação, não houve um excesso de preocupação, principalmente com os 2 empates, por quê? Sendo que um dos jogos, por exemplo, estava chovendo, não é talvez uma justificativa, mas é uma condição adversa, né, para jogar. E agora, de repente, vem a vitória hoje, com o mesmo volume de jogo e de chances que o time criou também nos 2 jogos anteriores. Não houve um pouco de excesso de preocupação com esses 2 empates no retorno? E levando em consideração também que o time já está na final da competição? E que é natural, né? Eu acho que o Curitiba já é time grande e tem que... É o que eu tenho passado para os atletas. E como time grande, essa pressão ela é natural, ela acontece. E cada vez mais o Curitiba torna-se maior. E essa cobrança, ela faz parte. Nós temos que saber assimilar e procurar transformar isso em trabalho e responder no que diz respeito à qualidade de jogo. Isso o time está fazendo, está produzindo, tem feito o número de, como foi bem dito, o número de oportunidades neste jogo foi igual nos jogos passados, né? Mas eu acho que o maior mérito foi a questão da concentração, principalmente em final de jogo, né? De não ter aquele momento onde você relaxa, e é isso que nós temos que trabalhar, isso que aconteceu nos 2 jogos anteriores e que nós estamos trabalhando, esse relaxamento que passa a ser natural depois de conquista de um objetivo, mas a partir de agora a gente tem trabalhado para que isso não aconteça mais. Marquinhos, na saída de campo, o Rafinha acreditou o maior rendimento da equipe é a mudança do esquema tático. Dá para dizer nesse sentido que a mudança de esquema tático virou uma arma para o Coritiba? Não, acho que é um ponto que está sendo trabalhado, né? Eu gosto de falar questão de planejamento, treinamento, organização, e isso é o que me conduz dentro do trabalho, dentro do futebol. A gente está tentando deixar de ser um pouco empírico para trazer os números e os dados para dentro do campo. Isso a gente tem feito e, por isso, acho que é mérito do Curitiba, do elenco principalmente, dos atletas. O trabalho está sendo desenvolvido e uma das poucas equipes que ainda encontra-se, né, invicta dentro do cenário nacional em seus campeonatos estaduais. Ô Marquinhos, eu não sei se é interpretação minha, mas eu estou te vendo um pouco diferente do habitual nas coletivas. Alguma coisa te chateou hoje aqui ou não? Não, de maneira nenhuma. Isso não chateia não, é que na verdade o que me chateia, como eu passei para os atletas, foi a questão sim dos 2 empates, o momento, né, que é natural, mas a cobrança não é nem externamente, é mais internamente. Eu sou de uma família onde tem muito coxa branca e a cobrança é muito forte, né, por parte de sogro, principalmente de filha, né, e isso eu acho que é muito gratificante você fazer parte desse processo de dentro de casa. Então é natural, é só questão de realmente responder a todos, né, no tempo necessário, que eu também tenho os meus compromissos pós-jogo. Marquinhos, lembrando da coletiva pós-título primeiro turno em Londrina, você falou que às vezes o torcedor terá que se acostumar com um time frio. Alguns riscos irão acontecer, mas é um time calculista. Você está tendo que fazer um trabalho diferenciado, até mesmo de motivação, para colocar um time um pouco mais explosivo, com mais vontade, esquecer um pouco a frieza, exemplo de um craque como o Alex? Não, o Alex, a motivação dele é intrínseca, né? Não precisa de ninguém estar o motivando para jogar de maneira nenhuma. E a mesma maneira é o grupo. Eles vêm buscando essa motivação no dia a dia. Muitos momentos, até treinamento coletivo, tem uma motivação forte. E isso aí a gente entende que, com o passar dos jogos e chegando no momento decisivo de competição, a motivação ela vai acontecendo ao natural. Marquinho, um detalhe. Você
tenta, em alguns momentos, colocar os 3 zagueiros, mas sempre por circunstância, eu já até comentei isso numa última coletiva, você acaba adequando dentro da necessidade. Hoje tem a impressão porque no primeiro tempo 0-0, você preferiu não mudar, adequou o esquema taticamente. Se imagina um dia que se possa jogar uma partida inteira com os 3 zagueiros, porque tem sido eficiente normalmente assim, né, quando você põe nesse esquema. Nós já jogamos, né? Nós já jogamos nesse sistema aí e é como eu falo, você ter jogadores inteligentes, jogadores como o Leandro Almeida que possa vir a cumprir funções diferentes é importante, porque te ajuda em função do adversário você melhorar a qualidade de jogo e surpreender o adversário. Então, por isso, esses trabalhos dos 12 jogos anteriores, para que nós pudéssemos realmente formar essa transição dentro da parte tática. O Gustavo falou do Alex agora há pouco, Marquinhos. E o Leandro Bitton, que entrou no segundo tempo para marcar o Alex, deu um golpe de capoeira ali no Alex, né? E depois, na sequência, teve o pênalti. Como treinador, como é que você vê essa questão de pinta um jogador mais qualificado, tem uma marcação individual, mas às vezes não é uma marcação leal, né? Passa a ser uma coisa desleal. No caso que aconteceu ali, o jogador deu um golpe no Alex, enfim, sem a bola praticamente. Como profissional do futebol, como é que você vê isso? Eu sou contra, né, qualquer tipo de violência que aconteça dentro do futebol. Isso eu também passo para os meus atletas no processo de jogo, que tem que ser leal e respeitar o adversário. Sou totalmente contra esse tipo de situação, mas cabe ao árbitro, né? Eu acho que é o principal responsável por conduzir e punir. Eu acho que os atletas que tentam coagir, atletas que têm qualidade e talento. Eu acho que cabe à arbitragem a ter esse cuidado dentro da partida. Rapaziada, valeu.